eu queria lembrar um fato muito interessante. Nós todos aqui, vereadores, temos posições, aliás, nem todos, a maioria dos vereadores dessa casa tem posições firmadas e formadas sobre vários assuntos. Esta questão central, e eu queria trazer essa questão para uma discussão primeiro macroscópica para chegarmos ao fato determinado, que é muito simples. Eu também acho que esse assunto todo teria uma resolução, e deve ter uma resolução, por outros órgãos que não a Câmara. Mas a Câmara não pode fugir da sua responsabilidade. Todos nós aqui são testemunhas da briga de muitos vereadores, da participação de muitos vereadores, sobre assuntos em diversas secretarias, mas que têm o mesmo padrão e a mesma centralidade, que é a destinação de uma quantidade nunca antes vista de recursos públicos para a execução de políticas públicas através de terceiros. Nós estamos vendo hoje, por exemplo, que nos últimos 5 anos, quase 40% do orçamento utilizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, depois chamada de Desenvolvimento Social, quase 40% dos recursos foram entregues para outros executarem o dinheiro público. Na área da saúde, com as OS, 43% dos recursos do orçamento foram destinados a quê? Destinados a alguém, a terceiros, para executar políticas públicas, que era uma obrigação do governo. Então, o mínimo que se espera, quando um governo eleito, e que tem a sua opinião em relação à prestação das políticas públicas, acha-se incompetente, porque nós vimos aqui dos secretários todos que aqui apareceram, mostrando a incompetência dos seus servidores em executar políticas públicas. Aqui foi dito pela saúde, aqui foi dito pelo desenvolvimento social, eles acham que só podem cumprir as políticas públicas contratando alguém para fazer por eles. O mínimo que se exige disso é a qualidade do serviço apresentado e a utilização desses recursos com aquilo necessário. O que nós temos dito constantemente aqui, dito para os secretários, nas audiências públicas que apareceram, é que nós estamos gastando demais com terceirização, com resultados que são pífios em várias áreas, na educação, na saúde, esporte e lazer, desenvolvimento social, em todos eles são muitos recursos e que não tem resultado. O que nós estamos vendo aqui é que esta casa está abrindo mão a cada momento da sua função principal de fiscalizadora. Saibam, senhores, hoje, por exemplo, tem sido discutido aqui por que nós reclamamos tanto da falta de resposta aos requerimentos de informação, que é um mecanismo que nós, vereadores, temos para utilizar, sejamos de oposição ou do governo, para fiscalizar os gastos. Vocês acham, o que vocês acham que poderia ser feito? O que nós todos falhamos? Alguns falharam porque quiseram e outros falharam porque não conseguiram acesso às informações. Nós mesmo, do nosso mandato, de outros mandatos de vereadores, temos tido a obrigação de apelar para a lei de acesso à informação pela pouca informação que recebemos. Eu vou só ler um trecho de um dos levantamentos que chegou às nossas mãos do Tribunal de Contas, órgão que é muito bem remunerado para nos ajudar na fiscalização. Diz aqui, numa das tomadas de contas que o tribunal fez sobre uma determinada instituição, de um determinado serviço. Quanto à forma de contratação do programa, processo seletivo, assinatura de convênio e seus termos aditivos, citamos alguns fatos importantes que não podem continuar. Primeiro, motivos, precisamos saber, diz o Tribunal de Contas, assinado pelo gabinete de um conselheiro que estava avaliando esses gastos públicos de anos anteriores. Motivos que levaram a instituição, a secretaria, a celebrar convênio com um prazo exíguo de 90 dias. Solicitação e a razão da solicitação para a celebração do primeiro termo aditivo com 20 dias da celebração do convênio, como é apontado no item 4.2. Celebração de termos aditivos, mesmo com apontamento de diversas irregularidades pelos fiscais do convênio.
desde o início de 2009. Mas a seguir, mais adiante, diz também esse levantamento sobre a questão de pessoal. Notamos e estamos cobrando a ausência de currículos de alguns dos profissionais informados das planilhas como funcionários devido ao não encaminhamento dos mesmos pela instituição que fez o convênio. Falta da indicação dos profissionais e suas respectivas qualificações. Isto, senhores, são apenas alguns detalhes de uma tomada de contas de um dos convênios feitos pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social com uma dessas instituições citadas. E o que diz esse voto do relator do Tribunal de Contas? Registre-se aqui que, por ocasião da conclusão do primeiro relatório, lá atrás, e diante das diversas irregularidades detectadas pela comissão inspecionante esta Corte de Contas, Tribunal, através do ofício tal, recomendou à Secretaria Municipal de Assistência Social que se abstivesse de renovar ou celebrar convênios com a instituição X, até a decisão final dessa Corte sobre a matéria, no caso de sua não adoção, e que a Secretaria apresentasse justificativas que embasasse tal procedimento. Ou seja, não só a ação fiscalizadora foi desrespeitada, como outros foram assinados. Isto é uma irregularidade que, diferente do que foi dito aqui, a promotora Gláucia não está inspecionando. Ela não está vendo isso. Ela está vendo apenas um momento do que aconteceu. Nós, dessa casa, temos que dizer o seguinte: nós não estamos dizendo que isso aqui é apenas da Secretaria de Assistência Social. E os convênios das OS, que várias irregularidades já foram vistas pelo Tribunal de Contas e continuam sendo renovados e aditivados. E os convênios com a Secretaria de Esporte e Lazer, e os convênios com a Secretaria de Cultura, e os contratos assinados pelas secretarias. Portanto, esta casa tem a obrigação de recuperar o tempo perdido. Perdido por quê? Porque nós estamos tentando fiscalizar. E esta fiscalização tem sido obstruída constantemente. Por exemplo, este documento que aqui está, que é um voto do relator do Tribunal de Contas, ele diz aqui, enviou para essa casa. Eu teria o maior interesse. Outros vereadores aqui têm 3 ou 4 requerimentos de informação, provavelmente pedindo esta informação, e não recebemos. Esta casa não conseguiu distribuir a informação de um órgão acessório a ela. Então, senhores, é muito claro que nós precisamos, nós vereadores, para honrarmos a nossa função, que a nossa função não é só fazer placa, não é só botar nome de rua, não é botar placa nas clínicas da família, não é essa a nossa função só. Essa é uma delas, que cada um tem o direito de gostar de fazer ou não, e quem gosta faz, quem não gosta não faz. Nós temos a obrigação de fiscalizar isso aí. E não dizemos agora que os outros estão fiscalizando. Por isso, é necessário que os nossos colegas vereadores, nós não estamos aqui fazendo, eu pessoalmente, eu não tenho nenhuma vontade de querer saber da briga entre pessoas. Não é isso que eu quero saber. Esse problema tem outras esferas para discutir. O que eu quero discutir, e porque acho que é preciso uma comissão parlamentar de inquérito, é exatamente essas denúncias que a gente continua fazendo. Essas brigas. Por exemplo, quando eu digo aqui, e quantas vezes discuti isso aqui na frente do secretário da pasta, nós estamos gastando quanto com terceirizações na saúde? Milhões. E o resultado é bom? Não. O resultado em relação à assistência social, o que foi feito na época, quanta briga eu vi aqui no microfone do vereador Cinco em relação à política de atendimento ao dependente químico, quantas coisas foram ditas aqui que estão mostradas que não foram feitas. E por que a gente não consegue impedir isso? Porque há uma proteção em relação a isso. Uma proteção em relação à defesa do governo sobre erros. Eu não estou falando aqui nem em atuações em relação a desvio de recursos. Eu estou falando em erros administrativos. Nós não temos a menor dúvida que precisamos fazer uma avaliação, nesses contratos, de todas as políticas públicas do Rio de Janeiro que estão sendo terceirizadas, que estamos entregando a terceiros. Parece que nesse vácuo do governo não fazer e entregar a terceiros, que segundo ele fazem melhor do que ele, é nesse vácuo que as irregularidades começaram a aparecer.
Portanto, senhores, é absolutamente necessário que esta casa faça a sua função, exercite a sua função de fiscalização.